Graça e paz. Este é o Pod Faith Brasil e hoje nós vamos falar sobre um debate da cessação e a continuação dos dons espirituais, se Deus cura ainda. Na sua opinião, Deus cura ou não? Eu fiz um recorte aqui aonde a gente vai ver aquele que defende a prática de que Deus cessou. Deus não cura mais. Confira. Porque agora há pouco você disse assim, me apresentem os milagres. Aí agora você está dizendo assim, não, mesmo que tenha, não é fato. Estou apresentando o que Porque agora há pouco você disse assim, ó, hoje os milagres foram reduzidos, a dor na lombar, não sei o quê, você meio que tirou sarro. Você falou, tem mortos ressuscitando hoje. Me dá o endereço. Então vamos lá. Falta de poder em Jesus? Temos dons do Espírito Santo cessaram. Pastor César, o primeiro argumento favorável ao cessacionismo, os irmãos precisam prestar bem atenção. Em 3 períodos da história, somente em 3 períodos da história, um quarto há de vir, mas somente em 3 períodos da história, a operação de milagres foi superabundante, por dizer assim. Na época de Elias e Eliseu, e na época de Jesus e dos apóstolos. Por que isso? A fim de autenticar, Deus estava ali revelando a sua palavra por meio desses homens, revelando na boca desses homens a sua palavra. Então, iniciando ali por Moisés, obviamente, indiscutível o ofício profético de Moisés, passando pelo início dos profetas do Antigo Testamento com Elias e Eliseu, e assim eles dando autoridade para os seus sucessores. E isso precisava ser autenticado com milagres e sinais, coisas indizíveis, miraculosas, não era algo banal, mas coisas que deixavam as pessoas estupefatas. E na época de Jesus, obviamente, para mostrar que a mensagem que Jesus trazia vinha do Pai, e ele era autenticado isso com nós vemos isso em João 6, nós vemos a questão de Elias e Eliseu em 1 Reis 18, Moisés e Josué em Êxodo 4, isso tudo com o objetivo de mostrar que o que aqueles homens estavam falando vem do próprio Deus. Quando nós temos encerrada a Escritura, e aqui eu vou partir para um outro argumento, mas quando nós temos encerrada a Escritura, esse momento de revelação divina, ele encerra, ele termina. Portanto, nós temos já na palavra de Deus tudo o que precisamos, toda a verdade revelada, tudo que precisamos para a fé, para a salvação e para a piedade. Então, o primeiro argumento aqui em favor do cessacionismo é que esses 3 momentos únicos na história, um quarto há de vir, na manifestação do anticristo, mas nesses 3 momentos da história tem esse objetivo. Nós podemos ver isso em Atos 2:22, Jesus, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Atos 14, os apóstolos, Paulo e Barnabé ficaram ali, o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios, e Hebreus 2:3, já citado aqui, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Rechaçou os judeus, os fariseus, porque queriam um sinal, e Jesus disse, não vai ser dado nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas a vocês. Então, essa vontade, essa gana por milagres, por sinais, isso tudo advém de um coração incrédulo. Não obstante, há vários relatos onde Jesus realiza milagres, termina dizendo, e as pessoas creram na sua mensagem, creram que ele era o Filho de Deus, creram a partir de vendo o que ele diz, ele falava com autoridade, aquilo estava sendo autenticado, não era só algo da sua boca, viram que ele realmente era o Filho de Deus. Mas o segundo argumento aqui, e aqui talvez alguns continuistas acreditem ou tenham aí os seus argumentos para concordar um pouco comigo, porque cremos todos que a Bíblia é suficiente para a vida do crente, para a salvação, e Deus não está mais revelando a sua vontade
do modo como revelou nas Escrituras, e uma vez encerrado o cânon, nós devemos respeitá-lo como regra de fé e prática, e nada que venha fora disso, depois disso, além disso, deve ser considerado. Antes, pode ou deve ser, naquela época, na época dos Coríntios especialmente, deveria ser dos Coríntios e dos profetas do Antigo Testamento também. Não dá para dizer que existem diferenças aí, porque a profecia naquela época era para ser julgada conforme o próprio texto de 1 Coríntios 14 e esse do 18. Eles deveriam ser julgados por alguns critérios aqui que não cabe dizer. Mas nós vemos aqui que nós fomos edificados, em Efésios 2:20, edificados sobre um fundamento. Que fundamento é esse? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, edificados, nós, igreja, estamos edificados, nós não colocamos mais nada a esse fundamento, nós estamos baseados, isso encerrou para nós. Nós não precisamos mais de profetas revelando a vontade de Deus hoje, a palavra de Deus hoje. Por quê? Porque nós temos na Escritura suficiência para a nossa vida. Isso nós vemos em 2 Pedro 1:3, 2 Timóteo 3:16 e 17, dizendo que o homem de Deus, por meio da Escritura, é perfeito, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E 2 de Pedro 1:3 diz que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E vemos que em Judas 1:3, a fé aqui sendo o composto, sendo o conteúdo da nossa fé, da nossa doutrina, foi uma vez por todas entregues aos santos. Eu queria fazer uma menção de Jonathan Edwards, falando sobre dons. O pessoal gosta bastante e diz que Jonathan Edwards levitou aquela coisa toda e era o David Copperfield da época. Você não lembra de David Copperfield, né? Não, eu sou mais jovem. E ele diz o seguinte: os dons extraordinários foram dados para a fundação e o estabelecimento da igreja no mundo. Mas depois que o cânon das Escrituras foi concluído e a igreja cristã foi plenamente fundada e estabelecida, os dons extraordinários cessaram. Palavras de Jonathan Edwards. Antes de apresentar aqui o terceiro e quarto argumento, eu queria só endereçar essa questão dos profetas, porque assim, nós não encontramos distinção nas Escrituras do ofício de profeta em nenhum momento. Eu sei que existem alguns irmãos continuistas que creem que o profeta é aquele que fala da parte de Deus, ou aquele que fala a palavra de Deus. A questão é que o profeta, o que o profeta fala na Escritura, o que o profeta fala é palavra de Deus, inerrante e infalível. Não é à toa que Deus manda julgar falsos profetas. Então, nós não podemos olhar, fazer essas distinções aqui. Eu fui acusado de fazer, o cessacionista é acusado de fazer distinção entre dons. E aí eu acuso os continuistas de fazer distinção entre os profetas. Mas não existe. O profeta foi dado, e o profeta de 1 Coríntios 14, ele era necessário naquela época, muito necessário, e louvado até por Paulo, porque não havia o cânon encerrado. E a igreja precisava saber como funcionar pela palavra desses homens e mulheres, habilitados pelo Espírito Santo. Mas uma vez que o cânon se encerrou, a revelação de Deus acabou, não existe mais necessidade para Deus revelar a sua vontade por meio da boca de ninguém, porque tudo está na palavra. Notem bem, essa distinção, mas aí o pastor Eliseu é profeta quando prega a palavra, o pastor Isaac é profeta quando prega a palavra. Nós somos pastores que, a partir da revelação que temos, ensinamos, pregamos, explicamos o texto bíblico, só isso. Só isso. Falamos da parte de Deus, trazemos revelação nova? De jeito nenhum. O meu terceiro argumento aqui favorável olha só, ao cessacionismo. Aleluia! Ao cessacionismo é com relação à qualidade e à quantidade desses sinais. Se o Espírito Santo continua a ministrar dons miraculosos nos dias atuais, seriam os mesmos da época dos apóstolos. Pessoas ressuscitando, cegos de nascença vendo, coxos de nascença andando. Mas o que nós vemos por aí, esse aqui é um argumento a partir da experiência e da história
da igreja, da história da experiência da igreja, é que esses dons perderam, por assim dizer, se é que eles ainda existem, perderam aí a sua qualidade. Parece que o Espírito Santo deu uma diminuída, e o Espírito Santo agora está curando dor na lombar, depressão, dor de cabeça, e não está mais ressuscitando mortos, não está mais curando cegos de nascença e os milagres que nós vemos no Novo Testamento. Então, a qualidade desses ditos milagres, desses ditos sinais, essas ditas curas, mostra que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ele era apóstolo, tinha o dom de curar. Ele diz na sua segunda carta a Timóteo: deixei Trófimo doente em Mileto. Apóstolo, por que não curou? Timóteo, toma um pouco de vinho. Mas Jesus Cristo também deixou pessoas que não foram curadas por causa da incredulidade deles. Então vamos lá. É falta de poder em Jesus? Não. Então vamos lá. No Novo Testamento existem curas de doenças menores. Sim. Por exemplo, do que Jesus curou a sogra de Pedro? De uma febre. Sim. É uma febre. Uma febre é uma coisa corriqueira. Mas veja se você bem, toma um Doril, você paga um Doril, alguma coisa assim. Então, deixa eu só concluir. Então, na Bíblia, Jesus Cristo cura uma mulher de uma febre. Jesus Cristo cura uma mulher de um ciclo menstrual muito forte. Sim. Então, que é uma coisa menor. Mas veja tanto bem, que ela sofria, tudo isso... Então, o que eu quero chegar assim, você está dizendo que o continuismo, ele entende... se o continuismo é fato, então a qualidade dos dons, ou a qualidade das curas, caíram. E aí você precisa fazer pesquisa. Porque, por exemplo, ressurreições de mortos acontecem o tempo todo na história da igreja hoje. Cegos enxergando acontece o tempo todo hoje. Aleijado andando, que nunca ouviu, de 8 anos de idade, passar a ouvir. Então, é o demônio? Então, como lidar com isso? Vamos lá. A questão dos milagres que você mencionou, eles foram concedidos, foram realizados com o fim de edificação de um grupo maior, de um pessoal maior, não só para benesse ou para o benefício ali da sogra de Pedro, ali, só porque Jesus tem esse poder. Qual o bem maior nesse caso? É o testemunho. É o testemunho. Mas sempre é. Claro. Até hoje. Mas deixa eu terminar aqui com relação... Eu falei sobre a qualidade, agora eu vou falar sobre a quantidade. Você falou, tem mortos ressuscitando hoje. Me dá o endereço. Então vamos lá. A igreja do pastor Deiró, que você conhece de nome aqui da rádio, ela nasceu no dia que um cara levantou do caixão que estava sendo velado e viveu. Bem, me dá o endereço de uma pessoa que 4 dias... Avenida Mateu Bem, 4 dias... Mas olha só, veja na Igreja de Deus e Amor, por exemplo, Isaac, se você der um Google, você vai achar, tem um cara que levantou de morto de dentro da geladeira do IML. A quantidade, agora sim, a quantidade desses milagres, desses sinais, ela é diminuída à luz do que nós vemos nos 3 períodos da história que eu mencionei. Foram períodos em que os milagres foram inúmeros. O próprio texto bíblico diz que se as obras de Jesus, os milagres de Jesus fossem registrados, nós teríamos uma biblioteca necessária para que isso acontecesse. Então, esse terceiro argumento em favor do cessacionismo diz respeito à qualidade... Períodos da história, você fala. A qualidade e a quantidade, que nós vemos isso acontecendo menos no meio do povo de Deus. Acontece aqui, acontece acolá, acontece X. E na época que esses sinais foram realizados, isso era para testemunho de toda a igreja, de todo o povo, e o texto histórico está aí. Gente, não é nada disso. Que coloca Deus numa caixinha. Gente, para. Isso aí, isso empobrece o debate. Pobreza porque você cria essas coisas na sua cabeça a fim de, eu tô com a razão porque XYZ. Não, a gente tem que olhar com sinceridade os textos bíblicos, com a exegese perfeita, com a exegese boa. E Deus realizou milagres, desde Abraão. Porque esses momentos da história foram momentos de revelação da palavra de Deus, revelação do que Deus estava dizendo, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, o início do ministério profético, ali, de todos os profetas, e Jesus, os apóstolos. O quarto argumento a favor do cessacionismo,
é um argumento histórico. A história da igreja, Hebreus 2, como mencionado aqui pelo pastor, traz ali como o ministério de Jesus como algo já efetivado, sinais e milagres, né? Algo apresentado como já no passado. João Crisóstomo, no ano 300 aproximadamente, escreveu sobre 1 Coríntios 12. A passagem inteira é muito obscura, mas a obscuridade é produzida por nossa ignorância dos fatos referidos e por sua cessação. Fatos que ocorriam, mas agora não tem mais lugar. Agostinho, ano 400. Nos tempos antigos, o Espírito Santo veio sobre os crentes, eles falaram em línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Ele vai aqui, esses sinais foram adaptados ao tempo, ele termina: isto foi feito por um sinal, e o sinal findou. Teodoreto de Ciro, também nessa época, disse: alguns falaram em línguas que eles não sabiam e que ninguém lhes havia ensinado, enquanto outros realizaram milagres ou profetizaram. Mesmo no nosso tempo, a graça é dada, eles estavam mais interessados em se mostrar, os coríntios, falando dos coríntios e o 1 Coríntios 14, estavam mais interessados em se mostrar do que usar os dons para a edificação da igreja, por isso que tem lá 1 Coríntios 14. Mesmo no nosso tempo, a graça é dada para aqueles que são julgados dignos do santo batismo, mas não pode assumir a mesma forma que possuía naqueles dias. Aí, dando um salto aí na história, Martinho Lutero vai dizer: uma vez que a igreja tinha sido estabelecida e devidamente anunciada por esses milagres, ele está comentando 1 Coríntios 14, 22, a aparência visível do Espírito Santo cessou. João Calvino, embora Cristo não declare expressamente se ele pretende que esse dom de milagres seja temporário ou permaneça perpetuamente na igreja, é mais provável que os milagres tenham sido prometidos apenas por um tempo, para dar brilho ao evangelho enquanto ele era novo ou em estado de obscuridade. Ele também diz, João Calvino: o dom de cura, como o resto dos milagres, os quais o Senhor quis que fossem trazidos à luz por um tempo, desapareceu, a fim de tornar a pregação do evangelho maravilhosa para sempre. Aqui, especialmente sobre o dom de curas, outro espantalho que criam é que o cessacionista não acredita nas curas de Deus. Gente, nós oramos por milagres todos os dias. E o maior milagre que nós presenciamos, e todos aqui presenciam, continuistas ou cessacionistas, é Deus retirar a alma do inferno, tirar um perdido, um pecador que estava perdido, e levá-lo à sua comunhão, levá-lo ao céu. Esse é o maior milagre, é dar vida àquele que estava morto. Nós presenciamos isso todos os dias pela graça de Deus. E pedimos humildemente, assim como Elias orou, assim como o Senhor Jesus ensinou para orarmos com insistência, pedimos para o Senhor por curas. E ele atende, às vezes, e às vezes não atende. A diferença é que homens possuídos do dom de curar, eles, revestidos desse poder vindo do Espírito Santo, as pessoas tocavam em sua sombra, eram curadas, tocavam em suas vestes, eram curadas. Hoje existe um arremedo péssimo, um péssimo arremedo desse dom. Nós oramos, pedimos a Deus e Deus cura, mas vou impor as mãos sobre você, você será curado. Isso não tem hoje em dia. O pastor mencionou aqui a questão do dom de profecia, antes que eu esqueça, para fazer a diferenciação. O problema é que, se nós não ouvirmos os profetas de 1 Coríntios 12, dizendo os que possuem dom de profecia, nós não estaremos ouvindo o Espírito Santo de Deus, porque quem habilita, quem dá o dom de profecia é o Espírito Santo de Deus. Então, nós deveríamos, os coríntios deveriam ouvir claramente todas as pessoas que possuem o dom de profecia. Por quê? Porque esse dom era dado pelo Espírito Santo de Deus. E é um dom infalível e inerrante à época que ele foi realizado. O fato de acontecer um milagre não é prova de que o profeta é de Deus e de que aquilo foi feito capacitado pelo Espírito Santo. Não é à toa que lá em Êxodo 13, né? Existem esses 3 critérios para se avaliar se um profeta vem de Deus e se aquele que realiza milagres, né, o profeta, né, vem de Deus. E um dos, talvez o principal, é se a mensagem não é uma mensagem contrária ao que Romanos 12 diz, de ser fugiu a palavra agora, da fé. Se alguém profetiza conforme a proporção da fé. A proporção da fé, isso.
Então, esse era o critério. Então, o fato de não acontecer, de acontecer o milagre, então os milagres dos católicos não são válidos. Pode acontecer o milagre, não quer dizer que, pronto, é dom do Espírito Então, Santo. aí tá mudando o tom, né, Varão? Porque agora há pouco você disse assim, me apresentem os milagres. Aí agora você está dizendo assim, não, mesmo que tenha, não é fato. Tô apresentando o que Porque agora há pouco você disse assim, diz. hoje os milagres foram reduzidos, a dor na lombar, não sei o quê, você meio que tirou sarro. Aí você diz assim, me apresenta os grandes milagres. Aí eu falei, não, tem um monte. Tudo bem. Monte. Se eu abrir um rádio aqui, a gente vai começar a receber testemunhos. Tudo bem, não tem problema. De milagre tipo A, se é o que você procura. Não tem Mas agora problema. você está dizendo assim, mesmo tendo milagre, não serve. Mas é o que a palavra de Deus diz em Êxodo 13. Não sou eu que estou dizendo. Então, pelo poder de quem esses milagres são realizados? A palavra de Deus não diz se é do diabo, se é de Deus, mas que nós devemos, como o pastor mencionou aqui várias vezes, nós deveremos julgar os profetas para ver se tem falso profeta. Ué. Aquele que fala a palavra de Deus não é falso profeta. E aí nós julgamos como? Por meio da proporção da fé, que é a conteúdo doutrinário, conteúdo revelado. Então, é assim que os coríntios deveriam fazer e os cristãos do primeiro século deveriam fazer. Hoje nós temos a palavra de Deus, você trouxe uma revelação nova aí da sua cabeça, não precisamos disso, não preciso disso para viver. Deus me diz, eis que te digo, o Senhor falou. Tá bom, tá na palavra de Deus, muito obrigado, aceito, já está escrito aqui, já está revelado. Não está? Rejeito. Tchau, obrigado, você é um falso profeta. É assim que funciona, com relação ao dom de profecia. Bom, como vocês lidam, porque o programa já está encaminhando aí para o fim, mas como é que fica Coríntios 13 nessa escala? Porque lá em Coríntios 13, ele fala sobre profecias e línguas, e ciência e tal. E lá diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão. Então está no sentido que você está falando aí, vai acabar. Havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas o 10 diz quando é que vai acabar. Quando vier o que é perfeito, então é que isso vai acabar. Como lidar com um texto tão claro como esse que diz que tudo isso vai acabar só quando a volta de Jesus acontecer? O cessacionista sério não utiliza esse texto para sustentar o seu argumento. Eu já disse isso aí. O sério não usa esse texto para sustentar seu argumento. Porque, além de Paulo estar utilizando aqui uma linguagem poética e está fazendo um ponto com relação ao amor, bem disse o pastor César que quando vem o que é perfeito, né? Alguns já sustentaram que esse perfeito seria o encerramento do cânon, mas não tem contexto para isso. De forma nenhuma tem contexto para isso. Então, eu entendo também que como que você entende isso? Virá o que é perfeito, que é Cristo, encerrará. Mas aí nós podemos enxergar, olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui no texto para não parafrasear errado, né? 13:8 por aí. 13 está aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos ciência. E em parte profetizamos. Ué, cadê as línguas? Já fica aqui ele não faz menção a algo que ele acabou de dizer. Mas enfim. Profecia e língua sempre é junto, né? Tudo bem, mas ele separou aqui. Aqui. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Profecia, o que é em parte? Acabou de dizer o que é em parte no versículo 9. A ciência e a profecia. Quem é o perfeito aí? O perfeito é Jesus, quando Jesus voltar. A profecia só não vai acabar quando Jesus voltar? Não é isso que está escrito aí no texto? Mas... Mas mesmo assim você não crê assim, é isso? Não é isso. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado, ou seja, não precisará mais, naquela época, naquele contexto, não precisará mais de revelação nova. Certo. Revelação. Gente, nós vamos ficando por aqui. Enfim, eu sinceramente não acredito que os dons espirituais tenham cessado. E no próximo vídeo, então, eu quero trazer a versão do continuismo, tá?
tá? Beijo no coração, fiquem todos na paz.